Você sabia que Jesus, nas suas parábolas, tinha o objetivo de ensinar a verdade sobre o reino que ele implantou? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique comigo até o final deste vídeo. Meu amado amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Samuel Pansica e este vídeo tem como objetivo expandir o reino de Deus através da pregação da palavra do Senhor. Jesus Cristo, através destas parábolas, deixou ensinamentos importantes sobre a natureza do homem e o propósito do seu reino. Em Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21, diz assim: E outra vez disse, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento em que a mulher, tomando-o, colocou em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Observe que Jesus ensina nesse texto sagrado uma verdade importantíssima sobre o reino de Deus. Ele fala sobre o domínio do reino. No Salmo de número 103, versículo 19, diz assim: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Observe que Jesus, ele deixa bem claro sobre o domínio do seu reino. Um reino com o propósito de expandir-se, influenciar, e a glória do Deus Pai e também do ministério e do sacrifício de Jesus fosse propagado em todo o mundo. O propósito do reino de Deus é mostrar e revelar o seu amor, a salvação e a alegria que o homem pode desfrutar com a comunhão com o seu Deus. Jesus deixa muito claro nesta verdade que existe uma mulher que é dona de casa, ela resolve fazer uma receita e, a partir desse momento, ela coloca 3 medidas de farinha nesta receita e esconde um pouco de fermento para que tudo seja levedado. Há 3 elementos importantes aí: a mulher, o fermento e a farinha. O que representa esta comparação? Esta comparação, apesar de simples, Jesus usa coisas do cotidiano da época dos seus seguidores para revelar esta verdade. E esta verdade é que a mulher significa a execução, as atitudes, o que nós iremos fazer, a natureza do homem em ação. As 3 medidas de farinha é o espírito, o corpo e a alma do homem. Observe que são 3 medidas de farinha. E como nesta cultura as mulheres que faziam os bolos, geralmente era usado 40 litros por medida. E ela própria triturava o trigo e misturava para que a massa ficasse homogênea. Observe que essa receita simples mostra uma verdade espiritual, que a alma do homem, o espírito do homem e o corpo do homem precisa do fermento. Ora, até aquele momento o fermento era usado para o mal, era sempre comparado a algo ruim. Por quê? Porque o fermento, quando Jesus ensinava aos discípulos, falava da hipocrisia, falava da mentira, dos falsos ensinos e da natureza do homem quando pecava. Observe que sempre o fermento representou algo mal. Mas Jesus, através do seu reino e das verdades que ele pregava, ele mostra uma mudança de paradigma acerca do fermento. O fermento, nesse momento, é transformado em algo bom, porque o reino de Deus, aonde exerce a sua influência, principalmente nesta comparação, em que é dentro de uma casa de família, onde tem a mãe, seus filhos, o seu esposo, observe que o fermento aí é usado para as coisas boas. Ou seja, aonde o reino de Deus toca, transforma tudo que é ruim em bom. O que era usado para o pecado, o que era usado para o mal, o que era usado para a mentira, o que era usado para a hipocrisia,
neste momento agora será usado para a glória de Deus. E a pergunta que nós fazemos a nós mesmos é: o reino de Deus tem feito influência em nossas vidas? Se você olhar no capítulo 13 de Lucas, você vai observar que há um contexto ali. A parábola anterior, por exemplo, Jesus fala sobre o grão de mostarda. E esse grão faz com que a árvore cresça e seja a mais alta do jardim, seja de maior visibilidade. Jesus está falando sobre a visibilidade do seu reino. O cristianismo, o evangelho de Cristo, seria pregado em todo o mundo e todos poderiam ver o seu crescimento. Mas quando ele fala do fermento escondido na massa, ele está falando do interior do homem. As atitudes do homem, as escolhas do homem, influenciada pelo reino do Senhor Jesus, poderia fazer um crescimento especial dentro do homem. E Jesus deixa claro ali que o reino dele não era só para ter visibilidade entre os homens, mas que eu e você pudéssemos experimentar maturidade, experiências, verdades, livres da hipocrisia, livres do temperamento ruim. O evangelho de Jesus expandiria o seu reino dentro do nosso interior, a tal ponto que a mesma medida do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo pudesse ser plenamente influenciado pelo reino. Observe que Jesus está falando da transformação total. Esse fermento que antigamente representava o pecado, agora representaria a mudança radical dentro do interior do homem. Por isso que Jesus está ensinando sobre o seu reino e a influência no interior do homem. E para finalizar, ele diz: até que tudo levedou. Ou seja, a mulher que representa as nossas atitudes faria com que esse fermento, colocado na medida certa, conforme a receita, junto com o trigo, que é a palavra de Deus, colocaria-se na pressão do fogo. Observe que esse fogo, ele é acendido dentro da cozinha, da casa da mulher. Muitas vezes, pressões não vêm de fora, mas dentro do interior do homem. Porque Jesus já nos ensinou que tudo que corrompe o homem não é o que vem de fora, mas o que sai do seu interior. Jesus está tratando da alma humana, dizendo que na própria alma humana há erros, há equívocos, há soberba, há pecados, há ensinamentos falsos, há engano no próprio coração do homem. E isso requereria pressões, fogo para queimar. Mas se o reino de Deus estiver influenciando o coração do homem, pode ter certeza, essa massa sairia perfeita. Nem as pressões internas da natureza do próprio homem poderiam deixar de que ele crescesse em Deus dentro de si mesmo. Pode observar, se você quiser crescer em Deus, deixe que o reino do Senhor Jesus influencie a sua vida, influencie suas decisões, que você possa ter as melhores experiências em Deus através da sua palavra. E que este fermento que um dia pertenceu ao mundo, à natureza ruim do homem, a natureza que um dia pecou, caiu, possa ser transformada pelo reino, a tal ponto que o fogo, as pressões internas da nossa natureza possa ser usadas para a glória de Deus e tudo possa sair perfeito. Observe que toda dona de casa, quando ela coloca fermento, medidas de farinha e coloca na pressão, é necessário ela ficar de olho. Observe que se tudo for demasiadamente rápido ou muito demorado, a massa não sairá perfeita. Mas no reino de Deus, na palavra de Deus, há ensinamentos que nos darão direção, norte, para que
tudo que nós possamos fazer seja dentro da vontade de Deus, e essa massa e essa influência e até a natureza, as pressões internas possam ser equilibradas pelo reino de Deus. Por isso, o reino de Deus, o Senhor Jesus, através da sua palavra, quer mudar os nossos hábitos, quer tirar a hipocrisia. Até aquele momento, o fermento era usado para falar da hipocrisia da religiosidade dos homens, da hipocrisia da mentira, do externo, mas onde o reino de Deus quer mais ter influência é na nossa natureza. A mudança tem que começar aqui dentro. Por isso, este vídeo é para desafiar você, é para provocar uma mudança interna dentro do teu coração. Por isso que neste momento é necessário você tomar posição dentro de você mesmo, para que o reino de Deus possa influenciar você e a sua família. Se você gostou desse vídeo, faça ele ter um alcance maior para as pessoas que você conhece, que você ama. Compartilhe, comente aqui embaixo. Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus.